Saudações pessoal, Rafael Albuquerque aqui no Bandeira Café. Hoje nós vamos conversar com um professor que é um amigo de muitos anos, professor, autor de livros, e nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Meu querido Ferdinand Tokarczky, como é que você está? Estou muito bem mesmo. Melhor agora, né, com esse cafezinho, com esse pão de queijo e a gente falando do que a gente ama, né, que é educação. É verdade, né? E nada melhor, professor e café tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Por isso a gente encontra aqui na cafeteria, que tem essa parceria bacana, e é bom trazer os professores para cá para tomar um café comigo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para esclarecer, né, tirar alguns mitos que falam sobre, as pessoas falam sobre a questão de empreendedorismo. Aliás, não é mito. Existem, na verdade, várias verdades. Isso. Não é bem, eu diria assim, não resistência. Às vezes alguém quer impor a sua ideia em relação às outras pessoas, né? E isso não é tão legal se a diferença é que faz a gente crescer. É verdade. Né? Não só a diferença, mas a questão da gente debater de maneira civilizada, aprender a ouvir. É tão difícil, né? Você já falava sobre empreendedorismo na escola antes dessa moda chegar mesmo, que agora realmente, acho que todas as escolas hoje têm um programa de empreendedorismo, mas você vem com essa pegada há quase 20 anos, né? 16 anos para ser bem exato. Em 2006, nós implantamos a disciplina empreendedorismo e foi fantástico essa experiência, né? Enquanto não se falava de empreendedorismo, principalmente no ensino fundamental, a gente começou essa proposta. E transformar a pessoa, não tratando como um objeto, como vou dizer, uma massinha de modelar. A gente foi trabalhar então com as crianças, vou chamar de crianças, né, que foi Sim. alunos de 6º e 7º ano inicialmente, e que a gente trabalhou de uma maneira diferente, quase uma feirinha de ciências, desenvolvendo com criatividade. Como é que eu posso desenvolver a criatividade? Aliás, o ser humano, ele já nasce criativo? Seria essa a pergunta que a gente tentou responder, né? E é bacana que você é professor de matemática. Normalmente não é muito ligado à criatividade. Matemática é uma coisa certa, 2 mais 2 são 4 e acabou. Bem cartesiana, Né? é a mais autoritária, a mais autocrática de todas as disciplinas. Então eu posso oscilar nesses dois mundos. Eu posso usar a autocracia sim na matemática, porque o teorema de Pitágoras ele não vai mudar. Mas em contrapartida a gente tem a questão do empreendedorismo, que a cada ângulo que você observa, ele altera. A questão da criatividade, a questão de aprender com os erros do passado, para você potencializar o seu futuro e até mesmo para você criar coisas que a gente não faz ideia que vai existir. Como é um programa de empreendedorismo na escola? Como é que começa? Como é que você apresenta isso para o seu estudante? Depois de, igual eu falo, 16 anos, a gente começa com a questão da identidade. O que significa identidade? Saber exatamente o seu ponto de partida. Quem é você? Mas o você, o hoje, depende de quem? Dos seus pais. Deixar bem claro, hoje em dia a família, ela não é aquela família tradicional. Vou chamar família tradicional? Esse família tradicional já soa mal. Hoje em dia. Porque o que acontece? Quem é família? Família são os meus responsáveis. Aquelas pessoas que fazem com que eu tenha a melhor educação possível. É isso que eu chamo de família, é isso que eu conceito de família. Seja quem for. Seja quem for. Seja quem for. Então, quem é essa pessoa? Como essa pessoa consegue bancar os meus estudos? Ah, mas eu sou aluno de escola pública. Repito a pergunta, como ela banca os seus estudos? Apesar de não pagar uma mensalidade, a gente sabe que a coisa pública, a máquina pública, ela tem um custo. Esse custo não cai do céu. Né, Rafael? Esse custo ele vem de algum lugar. Então, eu apresento essa disciplina com a identidade. Então, o aluno vai buscar nos seus antepassados tudo
o que aconteceu até ele chegar naquele momento da sua vida escolar. Seja bom ou seja ruim, nós devemos nos orgulhar do nosso passado, sim. Porque ela é a nossa base. Ela que vai ser o nosso ponto de apoio, ponto de equilíbrio para que a gente projete o nosso futuro. E o que é empreender? Pensar diferente. Simples assim. Empreender é pensar diferente. Vou falar um pouquinho da história. No passado, empreender, ela é derivada de empreitada, né? E a empreitada consistia na pessoa pegar dinheiro do Estado, no caso dos reis, dos monarcas, para fazer as ligações, né, as estradas entre vários reinos. Porque eu cuido do meu reino, o fulano cuida do tal reino, mas como é que a gente vai comunicar? Quem que vai fazer essa ligação? O empreiteiro, o empreendedor. Então, o primeiro conceito de empreendedor seria esse. Aquela pessoa que pega o dinheiro público, né, o dinheiro do Estado, o dinheiro do forte, para construir uma grande obra. Só que isso mudou com o tempo. Com a Revolução Industrial, o empreendedor foi aquele que foi o capitão da indústria. Por exemplo, Fordismo, o Toyotismo, ou seja, Toyota e Ford, eles foram considerados empreendedores. Por quê? Porque eles inovaram. Ganharam dinheiro? Também. Um pouco mais recente, os grandes donos de empresas. Então ficou muito presente ainda o empreendedor como dono da empresa. Então o empreendedor ficou meio que sinônimo de sucesso. Empreendedor com sucesso e ganho de capital, concentração de renda. Né? Sucesso financeiro, né? Sucesso financeiro. Aliás, se a gente for discutir sucesso aqui, a gente tem tantas variações, como empreendedorismo a gente vai chegar já que vai ter. Porque depois desse ganho de capital, do seu o grande empresário, os cursos de administração de empresas já estão chegando, na época bem contemporânea nossa. Foi falado então que o empreendedor é aquele que era o administrador da empresa. Então o FGV, o INSPER e outras universidades entraram com essa disciplina chamada empreendedorismo. E para finalizar, a gente teve os nossos governantes falando que o Brasil é um país de empreendedores. Só que empreendedor é aquele que perdeu o seu emprego e teve que se virar de outra forma. Teve que se virar de alguma forma. Então aí a gente já vai estudar um pouquinho sobre o empreendedorismo de ocasião. A uberização do trabalho. E o empreendedorismo de estudo. E é isso que se trata do empreendedorismo educacional. Vamos preparar as pessoas para serem o quê? Empreendedores. Aliás, Rafael, quando é que a gente tem na nossa educação formal estudos sobre contrato? Entender que o papel, ele aceita qualquer desaforo. Você pode escrever que ele vai aceitar aquilo que você está escrevendo. Mas que existe uma legislação superior ao que está escrito nesse papel que a gente tem que entender. A gente não pode, de maneira alguma, falar eu não sabia que isso era lei. Todos nós devemos ter a consciência de que a lei ela é para todo mundo. E existe aí, uma Constituição. E de quem é esse papel de apresentar essa lei para os nossos alunos? Teria que ser do professor, não? É do professor. E só que qual professor? Qual professor? É aí que está o ponto-chave. Deveria ser todo mundo. Porque a gente também deveria saber. Eu falo isso com muita clareza. Não deve ser o professor de matemática que é o professor de empreendedorismo, porque ele entende um pouquinho mais de matemática financeira, de cálculo. Matemática financeira, eu como professor de matemática, eu falo, para algumas pessoas é muito legal, mas para a maioria é muito chata. A matemática financeira, ela é chata, ainda mais que nós temos programas e aplicativos que trabalham muito melhor do que qualquer outro ser humano, digamos assim. Então, para que eu preciso entender matemática financeira? Talvez para não ser enganado. Talvez não para isso, né? Às vezes. Eu falo talvez justamente para isso. É exatamente para isso, né? Para que a gente tenha nosso cérebro sempre funcionando. Para que a gente não seja dependente
de recursos tecnológicos, para que eu saiba que eu não estou sendo enganado na hora de receber o meu troco, na hora de eu estar pagando uma conta, na hora de uma promoção do tipo leve 5 e pague 3, eu saiba qual a porcentagem do desconto, quanto que isso está valendo a pena, e se eu, ao comprar aquela quantidade, eu não vou perder alguns produtos pela data de validade. Quando você aprendeu sobre Código de Defesa do Consumidor, seja relações de consumo, é o que fala do empreendedorismo. O empreendedorismo educacional vai falar sobre isso. E quem é o professor, você me perguntou? Deveriam ser todos. Temos isso? Não. Então, por isso a gente tem que buscar um programa, um método, um norte para que o professor venha a se capacitar para poder responder essas perguntas. Eu vejo muitas vezes um aluno perguntar: professor, mas para que eu vou usar isso na minha vida? A minha resposta pronta é: eu não tenho uma bolinha de cristal, apesar da minha cabeça parecer uma. eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o seu futuro, mas eu me sentiria um criminoso se eu podasse o seu conhecimento. Se eu não te explicasse uma fórmula de Bhaskara de muita qualidade, uma fórmula, um teorema de Pitágoras, um teorema da bissetriz externa e interna que seja, para que você possa fazer as suas escolhas como um estudante. Mas também existem matérias que são aplicadas desde quando você nasce até o dia da sua... Aliás, uns 4 anos depois que você morre. Por exemplo, a educação tributária. A educação tributária, quem não... É uma frase do livro O Monge e o Executivo, que me chama muito a atenção, é quando o executivo pergunta para o monge, né? Ele faz uma pergunta e o monge fala: olha, na vida a gente só tem 2 certezas. Uma delas é a morte. E a segunda dela é que você paga imposto. Só que onde quer que você esteja. Ele fala isso meio que brincando, mas não é bem brincando. Mas e depois ele fala: não, você é obrigado a fazer escolhas. Você é obrigado a fazer escolhas. Mas para fazer escolhas você precisa de quê? Opção. E como é que você vai fazer opção se você já fala desde a sua primeira infância que você odeia matemática? Que opção que você tem? Já internalizou isso, né? Você já diminuiu as suas opções. Então você tem que gostar de estudar todas as disciplinas, você tem que gostar de aprender, você tem que gostar de conhecimento. Aí entra a história do professor que brilha os olhos, né? É verdade. Que tenha profundidade, que conheça, que possa fazer com que o aluno goste não só da disciplina, mas que ele goste de aprender. Que ele aprenda a aprender. Mas eu acho que isso também vai muito do professor. O professor, ele faz a matéria, ele pode tanto fazer com que ela seja maravilhosa, quanto destruir a matéria também, né? Isso acho que em todos os componentes curriculares. Mas acho que quando o professor entende, vamos além ainda, não só falando sobre educação financeira, mas qualquer outro componente. Quando ele aprende que a função dele é fazer aquele aluno viver melhor, e que a função da escola é preparar para a vida, aí sim você vai ver que matemática financeira faz sentido, que língua portuguesa faz sentido, que matemática faz sentido, que biológicas fazem sentido. Mas a gente não internalizar isso na cabeça do professor, e aí vem a questão do professor que é professor, e não aquele que está professor, né? Aquele professor, que é do ramo, ele entende isso e passa isso para o seu aluno. Então, o aluno precisa ter prazer de ir para a escola, né? Tem que acordar com um brilho no olho diferente quando ele sabe: olha, eu vou ter aula com aquela disciplina hoje, eu vou ter acesso a esse tipo de discussão. Você falando agora, deu uma lembrança, uma frase que eu falo muito também. Eu vou dizer até um jargão. Quando você tem um objetivo bem estabelecido, o processo se torna suportável. Ele pode até não ser a coisa mais deliciosa do mundo. Agora nós estamos trabalhando com um projeto pioneiro de iniciação científica júnior com engenharia da UFG. E isso é só você ou tem outros professores envolvidos? No caso, estou eu e um professor da UFG, tá? O professor Daniel, coordenador de engenharia mecânica da UFG. Então a gente está fazendo um projeto inicialmente pioneiro, apenas 2 alunos, um de ensino fundamental e outro de ensino médio.
Esse projeto de iniciação científica visa o quê? Aproximar a universidade da comunidade. E mais, mostrar que a universidade ela é pública. A gente tem um laboratório de engenharia mecânica que um equipamento, aliás, um microscópio que eles têm para trabalhar com a rugosidade de material custa R$1.000 milhões. Nossa. Isso uma escola particular para montar um laboratório seria, no mínimo, inviável. Porque um valor desse você monta Mas a escola. a universidade ela é pública. Então, com organização e agendamento, a gente está organizando essa ponte. Primeiro, um projeto pioneiro, experimental. Já, com certeza, nós vamos expandir. Para que a pessoa, a escola e o aluno possa frequentar a universidade em busca de conhecimento e não ter uma evasão escolar na universidade como tem hoje em dia. Hoje a gente fala que na engenharia os alunos não suportam o cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Mas é aquela questão do objetivo. Se eu frequento um laboratório de engenharia mecânica e consigo verificar o que eu vou fazer lá na frente, o cálculo 1, cálculo 2, o cálculo 3 se torna suportável. Eu vejo isso em casa. Meu filho faz física lá na Federal, então ele está no cálculo 3, na verdade. E ele chega falando, né? Nossa, isso é difícil, isso é aquilo, não sei o que lá, derivada, não sei o que. Mas ele vê que na física, onde que aquilo ali vai ajudar. Então, se faz sentido para ele, fica mais fácil. E um laboratório de física de uma universidade federal Nossa. consegue fazer experimentos que não se pode fazer em outro lugar. Então, a experimentação ela é importante. Agora, qual que é o grande problema que eu vejo hoje em dia? Essa dificuldade de compartilhar conhecimento. Como eu falei, comecei em 2006 a construir esse projeto junto com a escola, fui convidado com a escola para construir esse projeto e a gente percebe muita gente tentando copiar de maneira mal feita. Nunca me perguntaram por quê? Será que eles estão falando que eu não vou dividir meu conhecimento? Divido meu conhecimento. Tanto que eu escrevi um livro de maneira independente. Do que fala o seu livro? O empreendedorismo educacional. Na verdade, o que acontece? Muita gente vê, aponta uma feira do empreendedor, uma feira de ciências e não entende um processo. O que o estudante aprendeu para chegar até ali. E é disso que eu vou falar então nesse livro. Vou falar sobre a identidade empreendedora, um pouco de matemática financeira, um pouco de relações de consumo e principalmente sobre projetos. Durante 2 anos, as duas únicas edições do prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, eu fui contemplado como o vencedor regional, ou seja, do estado de Goiás e do Centro-Oeste. Eu fui representante com os projetos de empreendedorismo. E infelizmente, não é somente um mérito meu, eu não tenho concorrência, Rafael. Então o que eu resolvi? Olha um papo que a gente estava fazendo atrás das câmeras, né? O que acontece? Não sabemos trabalhar com concorrência, algumas pessoas. Eu gosto muito. Eu gostaria muito que a gente tivesse em outras escolas com projetos educacionais trabalhando com empreendedorismo de maneira forte, verdadeira e organizada para a nossa região. É porque se você tem um concorrente nessa área, acaba que você se desenvolve mais e quem ganha é o aluno, né? E a sociedade. Consequentemente, a sociedade. Como consequência. A fala básica de Paulo Freire, né? A gente não consegue mudar o mundo, a gente muda pessoas. E essas pessoas vão mudar o mundo. Então é esse o principal objetivo que eu tenho nessa vida minha. Não é ficar rico, né? Plantar árvore, fazer filho e escrever um livro eu já fiz. Poderia estar morrendo agora, mas eu quero fazer um pouco mais ainda para minha sociedade. Entender um pouquinho, fazer com que as pessoas entendam essa relação governo-estado, parar com essa polarização, pelo menos aquelas pessoas que estão na minha volta, sabe? Parar de rotular as pessoas. Rótulo é feito para objeto, né? Rótulo é feito para objetos.
Não, adorei essa sua fala. Vou roubar pra mim já. Já que você quer expandir seu arsenal de conhecimentos, de coach. Já vou roubar essa pra mim. Bons exemplos de trabalhos que você teve em sala de aula. Você deve ter um monte. Tem um monte. Conta algum pra gente. Eu gosto de falar muito porque às vezes falam que esse tipo de educação a gente só pode falar na escola particular, na escola privada, em que a gente tem apoio. E eu consegui implementar a questão de educação tributária na escola pública. Então, durante uma semana, e isso em plena pandemia, com muitos alunos de câmera desligada, trabalhando na escola pública, aquele desânimo noturno, né? Porque eu trabalho nos 3 turnos e no caso da escola pública eu sou professor no período noturno. Um monte de câmera desligada, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar de matemática durante uma semana. Nessa uma semana a gente vai falar sobre educação tributária. E eu peguei o Programa Nacional de Educação Fiscal do Governo Federal, ou seja, utilizando o sistema para orientar as pessoas sobre o sistema. Afinal de contas... Que é matemática. Que é vida. É. Que tem a ver com matemática, a pessoa tem que entender matemática, precisa entender matemática. Você não deixou de falar de matemática, você aplicou a matemática. Em nenhum momento a gente fala de matemática. Se a gente for analisar, basta o ramo que a gente está trabalhando. A matemática exata é a matemática mais cartesiana possível. As outras são as questões filosóficas, pitagóricas, por que não? Pitágoras era religião. Né? Pitágoras falava de religião na época dele, em relação ao pentagrama, em relação às formas. Né? Sou apaixonado por matemática. Se a gente começar a falar de matemática, não vai falar de empreendedorismo, vai falar só sobre matemática. Eu de história e filosofia. Então quando você fala de Pitágoras, eu também adoro. É fantástico, né? Donald no mundo da matemática. Nossa. Matemática sagrada. Maravilha. Para mim, quando eu quero fazer com que os meninos descansem um pouquinho de cálculo, a gente vai pegar uma régua, vai pegar um compasso e vamos trabalhar sobre as proporções áureas, vamos falar sobre Pitágoras, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre Fibonacci, vamos falar sobre Fibonacci, proporções áureas em relação à sequência e esse número de ouro que aparece tantas vezes. E aí a gente vai buscar a perfeição e a gente descobre que a perfeição é o ser imperfeito. Também acho. Estamos falando. É verdade. Não é questão de achar. A gente se completa, né? O ser humano ele precisa de outro para se completar como sociedade. Senão não tem graça. Que bom. Se tivesse todo mundo com o mesmo pensamento, já pensou? Já tentamos, né? Isso acontece até com alguns programas. Olha só, já vou falar sobre alguns programas que não são de empreendedorismo, mas também que falam sobre outras coisas que estão na escola. Que tentam fazer com que você seja feliz. Eu vi certos programas, não vou falar nomes, claro, mas certos programas... Nos encontramos na Bet Educar, né? Exatamente. Eu vi certos programas que mostram pra você como você ser feliz. A gente é obrigado a ser feliz o tempo todo? E outra coisa, será que o que funciona pra você vai funcionar pra mim? Se existisse uma fórmula certa pra felicidade, todo mundo ia ser feliz. Eu faria questão de destruir essa fórmula, de apagar. Eu vejo as pessoas falando de educação financeira, curso para ficar rico, arraste para cima. Se fosse fácil. Ganhe dinheiro sentado, ganhe dinheiro em casa. Ganhe dinheiro andando. Gente, todo mundo seria rico. Qual seria a graça nisso? Qual seria a função do dinheiro? Se a gente tivesse essa questão do desequilíbrio, não é verdade? Eu acho que todo mundo tinha que ser rico. E o que cada um vai fazer com o seu dinheiro, aí pode ser a diferença. Eu às vezes, eu falo assim, eu queria ser rico um dia. E ser pobre todo dia é ruim. mas vamos continuando aqui. E nessa questão, na escola pública, eu pude mostrar para os meninos que a escola pública não é gratuita. Aliás, o público não é gratuito. O público ele é custeado através dos seus impostos. E é caro. É muito caro. E todo mundo paga. Não tem ninguém que escapa dessa contribuição. Aliás, uma contribuição voluntária? Não, ela é compulsória. O imposto ele é compulsório. Todo mundo paga imposto. Não tem como fugir. Eu sonega parte.
Os impostos indiretos. E parte desses impostos diretos. E você acha que a Receita não vê? Você acha que esse PIX foi construído para quê? Você deixa um rastro eletrônico facilmente rastreado pela Receita Federal. O que é bom. Se todo mundo paga imposto, a gente pagaria menos. O problema é o ser humano não tem essa consciência de que ele paga e ele tem que ter uma contrapartida. E assim como os bilionários que nós temos, não tem a consciência do que o que ele só nega é o que cria os nossos pequenos crimes, né? Pequenos? Não, os nossos pequenos, os furtos nas ruas. ruas. Os furtos nas ruas, a gente passando fome, a gente morrendo de fome. Ou seja, são crimes gigantes que não são punidos, que acabam criando os crimes menores que são punidos com outro peso. É terrível. E para ilustrar, vamos falar de 2 projetos que eu apliquei na escola privada. Um deles é fantástico, é a Feira do Empreendedor. O estudante, então, ele é levado a criar um grupo grande. Olha esse nome. Fazer uma sociedade de 2 ou de 1 é fácil. E quão grande a gente está falando disso? Estamos falando de 20 pessoas, 15 Nossa, pessoas. É um desafio. É o grande desafio, trabalhar com pessoas. Entender que não é quem fala mais alto é quem manda, é quem tem as melhores ideias. É a construção de um plano de negócios, de um planejamento. Eles vão então determinar um produto que será comercializado então nesse dia da Feira do Empreendedor. Então eles têm que trabalhar com captação de recursos. Eles criam uma conta no Instagram, ou seja, trabalham com publicidade, trabalham com a questão da concepção de uma marca. Então vão trabalhar com a questão do uniforme. No meu ponto de vista, a parte mais importante está nas relações de consumo. Em mudar, porque muitas vezes eu reclamo, nossa, esse pão de queijo está delicioso, ou esse pão de queijo está com algum problema, o que eu posso fazer com isso? Eu posso reclamar? Se eu reclamar, o que eu vou obter com esse meu pão de queijo? Eu fui final delicioso. Mas agora está do outro lado. Ou seja, a criança pegou um sorvete e derrubou o sorvete. Eu vou obrigar aquela criança a comer outro? A comprar outro? Não. Eles aprendem que se ele tratar bem o cliente, aquele cliente vai voltar com 3, porque a notícia vai passar para 2 ou para 3 pessoas. No momento que caiu o sorvete, falou assim, calma, eu vou limpar e toma outro sorvete para você. Aconteceu comigo, engraçado, aconteceu comigo exatamente isso. Estava numa rede de fast food e caiu meu sorvete. Caiu. Quando eu fui tentar pegar o sorvete, eu derrubei tudo, sabe? Porque eu sou desses que quando eu for fazer uma coisa, destrói tudo. Enquanto eu pensei assim, preocupado do que eu ia fazer, já chegou uma pessoa limpando e já falou, calma que daqui a pouco tá chegando para você de novo. Eu ajudei a pessoa, tal, a gente colocou lá. O tempo que nós terminamos, a gente colocou a bandeja em cima, o meu lanche chegou de novo. Isso ganha o cliente. Eu tive outro com a Microsoft, agora eu posso falar o nome que é longe. Eu tive um mouse da Microsoft, que ele ficou comigo muitos anos. E eu sempre gostei muito desse mouse. Deu problema. E como ele era um mouse antigo, eu não achava outro igual, porque ele ficou comigo muitos anos. Mandei um e-mail para a Microsoft e eles mandaram assim, manda para mim que a gente vai arrumar esse mouse. Mandei o mouse para eles. E eles me mandaram uma carta dizendo que não tinha conserto e me mandaram um outro mouse novo, já da série nova, mas com a mesma qualidade e tal, sem custo nenhum, ainda pagaram o frete. Cara, eu nunca mais comprei um mouse que não fosse Microsoft. Você não compra. E assim são todas as marcas. Hoje nessas redes de fast food, por exemplo, você está pegando o seu sanduíche, tirou ele da bandeja, está grudado. Se você pedir reclamação, mesmo que você já tiver mordido, eles trocam, sem reclamar. Essa relação de consumo ela é muito importante. Nós devemos mostrar para essas pessoas que é importante você ser bem tratado, mas é importante também você tratar muito bem. Sim. Numa relação de consumo, hoje a gente tem a lei 19.232 do estado de Goiás, que fala sobre a lei do troco, né? Se a pessoa coloca R$1,99 por um produto, você paga R$2, ela tem a obrigação de te dar 1 centavo em espécie. Se não tiver 1 centavo,
Não pode ser balinha. Uhum. Se for balinha, já entra na venda casada, artigo 39. Trabalhamos com empreendedorismo com essas crianças assim. Eu não posso impor uma outra mercadoria. Se eu te paguei em real, obrigação sua. Quem que fez esse produto custa R$ 1,99? Foi o comerciante. Então ele tem que pensar nessa responsabilidade do troco. Então, tem que devolver. Ah, mas não tem esse troco, não existe essa moeda. Por que você está cobrando esse valor? Você está entendendo? Então é isso que a gente tem que mudar nas pessoas. Essa questão de saber consumir e consumir bem. E isso eles vão aprender na prática. Porque quem coloca o preço nas coisas? É o comerciante. Então quem vai colocar o preço durante a feira do empreendedor? Quem vai ter que ter responsabilidade sobre o troco? Nessa nossa última edição da feira, finalzinho de pandemia, eles começaram a aceitar o Pix. Então foi um movimento gigantesco. De todas as empresas, a gente teve então um total de 13 empresas funcionando na escola. As 13 empresas, nenhuma teve prejuízo. E como são essas empresas? Quais foram os objetivos delas? Como é que foi esse projeto? O projeto é a culminância do empreendedorismo. Vamos aplicar na prática tudo o que eles aprenderam nos 2 anos que eles tiveram essa disciplina de empreendedorismo durante uma aula semanal. Ah tá, então a feira é bienal. Ela é anual, porque sim. ela é contínua. Então, no 8º ano é um projeto, já vou falar dele, e no 9º ano é o encerramento, que é o empreendedorismo com a Feira do Empreendedor. Então, o objetivo é que eles mostrem que eles aprenderam a trabalhar em grupo e como é difícil trabalhar em grupo. Eu consigo desfazer amizades desde a educação infantil, o início, que durou até o 9º ano, antes da feira, ela é destruída, porque a gente trabalha com duas partes sensíveis do corpo do aluno, né, que é nota e dinheiro. Trabalhou com essas duas partes, ela e o que a gente faz com esse dinheiro? É o estudante. O estudante investe, o estudante consegue ver na prática que existe aquela renda ativa. Existe a renda passiva de investimentos que arrasta para cima, você pode trabalhar de outras formas, mas existe a renda ativa, que é através do trabalho. Então a gente está mostrando isso na escola, como é possível ganhar dinheiro trabalhando. Faz custos, estabelece o preço de venda, produz, vende, faz conta e no final distribui. Desse dinheiro, 10% a gente faz uma taxa social. 10%. Essa taxa social, ela vai ser agregada ao projeto do 8º ano, que eu vou contar já. Tá? E essa relação de consumo. Então ele briga com o cliente, e ele briga com a pessoa que está lá. Sabe, mamãe que não deixa menino trabalhar com fritura? Sei. Isso acaba. É porque vira necessário, né? Vão trabalhar com fritura, não deixa o adulto, o pai e a mãe trabalhar junto, não. Tem que ser o estudante. Lógico, existe risco? Sim. Só que os alunos vão ter aulas e palestras sobre primeiros socorros. Questão de muita coisa envolvida no processo, né, Rafael? Muita coisa envolvida. Primeiros socorros, em relação à pane elétrica, o que vai ter que acontecer. Em caso de incêndio, quem que ele vai ter que chamar? Eu vou estar correndo de um lado para o outro, de todas as formas. Tem um adulto responsável, no caso, o funcionário da escola, que fica ali acompanhando para não ter qualquer tipo de problema. Se tiver algum problema, ele vai lá e vai intervir. Mas se não tiver problema, ótimo, beleza, o aluno está alcançando. Qual a palavra que a gente sempre está falando para o jovem? Autonomia, protagonismo, não é isso? A gente consegue. A gente consegue com a Feira do Empreendedor. Eles saem mais preparados do que eles entraram. E enche os pais de orgulho quando eles veem os meninos entrando piquititinho e saindo grande. E dói pagar imposto. Pagar esses 10% depois de ter trabalhado muito, dói. E geralmente eu recolho essa taxa uma semana após a feira, para doer um pouquinho mais ainda, sabe? E para onde que vai esse dinheiro? Projetos sociais da escola.
Esses projetos sociais são desenvolvidos, então, no 8º ano. Então, tem essa contrapartida, porque a feira é mais gostosa de ser feita. Uhum. E no 8º ano, a gente trabalha com esse empreendedorismo, com essa vertente social. Uma outra vertente, social. Os alunos vão ter noção, então, de onde. Eles vão aprender sobre diversos aspectos. No ano passado, o projeto que eu ganhei pelo Sebrae foi um projeto chamado Amor se Constrói. Projeto dentro de outro projeto. Projeto macro, unindo duas pontas de uma mesma corda para formar laços. Unindo duas pontas de uma mesma corda para formar... Que duas pontas são essas? Nossos alunos, que conseguem pagar R$ 1.800 numa mensalidade, e alunos de escola pública que não tinham um celular velho para assistir à aula. Uhum. Eu consegui unir essas duas pontas. Como? Através de recurso financeiro. É fácil eu pedir para esses estudantes, olha, cada um traz 2 quilos de alimento não perecível e eles trazerem na próxima aula. Só que que valor que me dá isso? Nenhum. O que o ser humano pode doar que ele não vai ter de volta? O tempo. Exatamente. Estamos em sincronia. Tempo. Porque se fosse para trazer 2 quilos de alimento, ele vai lá, pede pro pai, o pai compra, ele vai e traz. Mas o tempo não. Doar a cesta básica é fácil. Entregar a marmita é fácil. Apesar de que eu estou entregando a marmita, estou olhando no olho da fome. Isso é fácil. Agora, fazer uma marmita, você picar os alimentos, você transformar, sentir aquela química do cheiro, ficar com fome, partilhar do alimento, a mesa reúne. Talvez por isso você escolhe isso, né? A mesa reúne. E isso faz toda a diferença. Então, qual foi a ideia do Amor se Constrói? Morse constrói. Nós fizemos pulseiras em código Morse. Os alunos, então, aprenderam sobre linhas de produção. Eu fiz a compra inicial, fui em Campinas, comprei miçangas de cores e a gente criou em código Morse uma pulseira que era comercializada na hora do recreio ou nos intervalos entre os estudantes. R$ 2.400 vendendo pulseira de miçanga. E a gente começou, então, para poder fazer esse projeto Amor se Constrói, que foi para que os estudantes pudessem observar isso. E no final do ano passado a gente teve a possibilidade, conheci uma comunidade lá no Madre Germana, um núcleo espírita. Esse núcleo espírita escancarou as portas para a gente pôde fazer uma ação no Dia das Crianças com cachorro quente para distribuir, as pessoas viram como é que é a necessidade. E a gente também ajudou a construir uma casa popular de uma senhora que estava passando por grande necessidade. Então você imagina um jovem que mora em um condomínio fechado, ter acesso a um bairro em que as pessoas não têm um banheiro, não têm uma cozinha, porque isso é muito caro. E aí teve um grupo que se reuniu, conseguiu junto ao Ministério Público a doação de tijolos e essas crianças ajudaram a construir uma casa que é toda a dignidade do mundo, mas essa casa é menor que o quarto delas. Elas não vão ser nunca mais a mesma pessoa, né? Nunca mais serão as mesmas pessoas. E a gente consegue reunir 15, 20, e eu nunca levo só a criança. É um trabalho voluntário, não é feito somente pela escola. Então a família tem que ir. Eu tive caso de mãe e pai que foi e falou assim, eu vim só deixar o meu filho. 5 minutos ele volta. Vim ficar. Vim ajudar também. Porque ver uma pessoa morando embaixo de uma lona dói, trabalha com a gente. E ele sabe que a melhor forma de educação é através do exemplo. E o pai, estando junto do filho, trabalhando com exemplo, é a melhor parte do mundo, é a melhor parte que existe desse trabalho. Então foram esses 3 projetos, um dos projetos da escola pública e 2 projetos numa escola particular. Por favor, né, gente, replica
Isso aí é um projeto para ser replicado. O conhecimento não tem que ser limitado a um nicho. Ele deve ser replicado e bem replicado. Deve ser passado adiante. O que é bom deve ser passado adiante. A gente tem essa mania de manual. Olha, é legal, é possível ser replicado, mas o método é muito bom, mas a gente tem que absorver as singularidades da região. Eu tenho que entender que a minha região ela é diferente da outra região. Então, aí entra o papel do professor associado a uma metodologia. Se ele pegar aquela apostila e apenas ler, vamos falar na real, para que professor? Pega um leitor. É verdade. Pega um leitor. Qual que é a função do professor? É transformar aquelas palavras, aquele método em mágica, em vida, em prazer para que o estudante possa aprender cada vez mais. É a grande máxima, né? Aprender a aprender. Bom, eu aprendi muito aqui hoje, meu amigo. Muito, muito, muito obrigado por essa aula que você deu. Porque isso é incrível. E realmente é um assunto que a gente pode até estender um pouco mais no próximo bate-papo. A gente pode saber um pouco mais de detalhes de como você fez cada um desses projetos. O que você acha? É só convidar, meu nome é pronto. Fale um pouquinho mais sobre o seu livro. Tem experiências, tem técnicas? No capítulo, basicamente, a gente trabalhando com a parte principal. Eu falo brincando, mas é uma brincadeira séria, tá? O capítulo que presta de verdade é o primeiro, que a gente está falando sobre identidade empreendedora. É interessante para todo mundo. O segundo capítulo a gente está falando sobre a educação financeira. E ela se torna um pouco massacrante para quem não é de exatas. E depois a gente vai falar sobre projetos. Aí sim é a prática que a gente precisa. O plano de negócios, como é que eu uso um plano de negócio, como é que eu vou adaptar um plano de negócios. Tem até uma receitinha maravilhosa de yakisoba que eu ensino sem esconder um único segredo. Não escondo o segredo, eu faço questão de não esconder segredo. Tá aqui a questão de e-mail, rede social, para poder me encontrar e poder conversar e compartilhar conhecimento. E compra o livro onde? Distribui, entrega para as escolas? Tem na Amazon. Mas se você entrar em contato comigo, diretamente pelo Instagram, você vai ter a possibilidade de ter um bate-papo comigo, eu vou autografar com o maior prazer, a gente vai conversar. E o mais importante de uma obra, de um conhecimento, de um livro, é esse bate-papo, esse compartilhar. É verdade. Depois do livro, a resenha, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu. Depois do treino, também, a resenha pós-tatame, cansado, e conversar sobre o que você apanhou e por que você apanhou, ou por que você bateu e por que você bateu, aquele golpe que pegou. É assim que a gente consegue aprender. Então essa conversa eu faço questão. E quem não quiser a conversa, está disponível na Amazon também para venda. Em breve o lançamento do e-book também. Meu amigo, muito obrigado. É uma honra ter você aqui comigo. Esse livro aqui já é o meu, autografado já, tá, gente? Ó. Muito obrigado, professor Ferdinand. Ter aqui você no nosso programa, que tem sido assim um ponto comum entre grandes professores e autores. Não só goianos, a gente teve outros autores, inclusive de obras didáticas aqui com a gente. Obrigado demais por fazer parte da nossa história. E eu que agradeço eu me sinto muito honrado por ter esse convite e não pensei nem meia vez em aceitá-lo. Obrigado, Rafael, de novo. Obrigado a você. Obrigado a você que ficou com a gente até agora e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.